A gente começou, né, a aula passada trabalhando com a diagramação, depois trabalhamos em aula síncrona, né, com tesouras, e agora a gente fecha com a trama, né, ainda dentro de madeiramento, né, que é um complemento da tesouras. Aqui alguns termos, alguns elementos, desculpa, a gente já viu na parte de tesoura, principalmente nomes, né? Agora a gente vai ver de forma planificada, vamos dizer assim, né? Como que esses elementos são estruturados para estar compondo, né? Essa cobertura. No caso, pensando aqui em madeiramento, utiliza entreliças, né? Em trama com madeira, né? Principalmente, né? Hoje em dia, não digo, acredito que ainda continue sendo a mais comum, mas hoje a gente já tem outras possibilidades, né, de materiais, que a gente até falou sobre, né, a estrutura metálica, né, principalmente está se usando bastante também, e vai muito da questão a questão do tipo de telha também, tem que ser considerado, porque isso interfere principalmente no peso da cobertura, e isso tem que ser levado em consideração estruturalmente, né? Então, é diferente de eu estar usando uma telha cerâmica, que é muito mais pesada que uma telha metálica, que uma telha de fibrocimento, né? Que vai, então, exigir uma estrutura mais simplificada por conta dessas diferenças, né? Principalmente de peso, né? Estruturalmente falando. Então, aqui, mais uma vez, a gente traz como que é feita essa composição, né, dessa cobertura, né, quando a gente pensa e fala assim, o telhado daquela edificação. O que, né, geralmente a gente fala telhado, mas é bom ficar claro de uma linguagem mais técnica, o telhado se refere-se à parte das telhas, né, como o próprio nome já diz. A cobertura é toda essa composição, que vai desde a estrutura, né, que passa a questão das tesouras, né, vigas, a trama, que vai estar recebendo essas telhas, então a trama vai ser diferente conforme o tipo de telha que a gente vai estar utilizando, seja em peso, em tamanho, né, isso vai estar interferindo nessa trama, né, o uso, né, de caibros, ripas, que vão estar compondo, né, essa trama, e por último, né, essa telha, né, então, esse é o sistema de coberturas, que a gente acaba, né, sempre falando, se referindo, né, sempre ao telhado mais coberturas, né, o todo, né, a composição. Aqui, a gente traz alguns tamanhos que, inclusive, isso a gente falou de forma mais rápida, né, aula passada, esses passamentos, né, entre essas estruturas, entre esses elementos, melhor dizendo, e como eu disse inicialmente, né, o que vai estar interferindo nisso, definindo isso, vai ser o tipo da telha. Então, aqui, só para exemplificar, a telha cerâmica, então, as tesouras, que é uma estrutura dessa cobertura, é um sistema, é um elemento estrutural, né, da cobertura. Então, no caso, para as telhas cerâmicas, a gente precisa, é usual utilizar a tesoura entre 2,5 e 3 metros, o afastamento entre uma tesoura e outra. Conforme o tipo da telha vai ficando mais leve aqui no caso, né, então eu consigo ter um afastamento maior entre as tesouras, de 3 a 5 metros no caso de telhas de fibrocimento, e de 3 a 6 metros no caso de telhas metálicas, justamente por conta desse peso. Então, né, a estrutura acaba sendo um pouquinho mais simplificada, eu vou precisar de menos tesoura em relação a uma telha cerâmica, uma telha de concreto, né, que também é pesada. Aqui a gente traz também alguns espaçamentos, né, ainda sendo definido pelo tipo de telha. No caso da telha cerâmica, aí vai ter os elementos, né, vão ter o terça, caibro e ripa. Vai aparecer o caibro e ripa para a telha cerâmica, por conta desse tamanho dela e do peso, aí eu preciso de uma estrutura maior, uma trama maior, para estar recebendo essa telha, para que elas possam ser fixadas de forma adequada, porque a gente tem que considerar, principalmente no caso, vento,
dependendo se for numa região ou telhado, essa cobertura, essa água, né, tiver para o lado predominante do vento, isso tem que tomar esse cuidado para não tirar a telha do lugar. E geralmente a gente observa isso, né, na época da chuva, né, aí começa a acontecer goteira. Então é importante que essa trama seja bem feita, né, nesse sentido, para que garanta que essa telha seja bem estruturada, né, para que não tenha nenhum vão, que seja resistente a essa questão do vento. É claro que pode acontecer, né, de alguma telha sair do lugar, de trincar, dependendo mesmo, o sol interfere um pouco nisso. Aí vai da qualidade também do fabricante, aí entra todo... Aí vai a questão da manutenção, né, também necessária para uma edificação. Qualquer edificação precisa de uma certa manutenção. Aí, no caso da telha cerâmica, a gente vai ter, então, caibro e ripa, né, ainda, né, nessa trama, e terça em todas as outras, além, né, da cerâmica, em todos os outros tipos de telha. O espaço também vai variar, conforme o tamanho, e também aqui o peso dessas telhas, né? A gente tem aqui umas seções usual do madeiramento. Isso daqui, quando a gente fala usual, que é a gente vai numa madeireira ou numa loja, onde você vai comprar esse madeiramento, a gente já tem esses tamanhos pré-determinados, usuais. Então, em projeto, a gente já especifica, né, no que está se utilizando, e é fácil também encontrar no mercado, né, esses tamanhos. Então, para terça, geralmente a gente usa, né, 6x12 ou 6x16, aqui os caibros 5x6, aí vai ter uma variação mínima, né, aqui de tamanho, aí tem que ver o que está disponível, né, mas todas funcionam, pode falar. Assim, só uma coisa, né, que às vezes a gente foge desse padrão. E aí o custo, porque o que encontra comercialmente falando geralmente são essas medidas. E se a gente foge disso, às vezes a pessoa quer aquele madeiramento aparente, uma coisa mais robusta, esteticamente falando, fugir um pouco do padrão, aí tem um custo, porque eles vão mandar encomendar sob medida. Então é importante a gente saber assim, meu projeto, qual é o meu objetivo? Vai ficar aparente? Não vai? Né? O que é mais proporcional? E aí eu defini, não vale a pena eu pagar mais? Vale, aí ok, tá bom? Vocês, antes que a Flávia continue, eu acho interessante, ainda mais que os alunos estão cansados, eu acho interessante assim, vocês, como hoje em dia a maioria das coberturas é mais plana, né? Hoje se usa muito telhas metálicas, fibras, chapas grandes e aquelas inclinações mínimas, telhado não aparente, né? E platibanda, né? Isso, com a platibanda. Então, às vezes, você vai ver hoje construtores, às vezes, que não sabem fazer um telhado, né? E é muito comum também o arquiteto jovem, recém-formado, ter dificuldade. Por isso que a gente tem que aprender aqui. Vocês já subiram num telhado e viram um madeiramento de perto? Alguém? Eu Aí, não. Davi, tá vendo? Davi dormiu pouco, mas tá aceso. Eu já. Tá? Legal. Então, tudo isso não é estranho, né? O que a gente está falando aqui. Esse madeiramento é familiar, né? Quando a gente fala de ripa, de caibro, então, tudo bem, né? Porque é legal assim, quando a gente tiver uma oportunidade, não agora, mas mais para frente, quando tudo voltar ao presencial, a gente visitar uma obra, né? E poder, não digo subir no telhado, porque já é um pouco perigoso, mas se a gente tiver a oportunidade de ver, às vezes a pessoa montando um madeiramento, às vezes embaixo ainda, seria bem legal, tá? Para a gente entender, visualizar isso melhor, tá? Que bom. É bom quando a gente gosta de obra, porque quando a gente não gosta, fica um universo muito segregado, né, do que a gente está fazendo no papel e do que vai ser executado. Então, uma coisa ajuda a outra. Essa integração é importante. Com certeza. Tá, mas hoje a gente tem a facilidade de muitos vídeos, né, assim, da internet, de construindo tesoura, essa parte de madeiramento. Às vezes, por curiosidade mesmo, é importante, faz bem, né, ser curioso. Tá aí, legal. A gente podia mandar um vídeo, né, de sugestão do YouTube que mostra a execução de, né, de repente, assim, facilita, tá? Mas aí, vamos continuar, pra gente não se estender muito.
Então, é isso. Aí, aqui a gente, então, tem algumas exceções usuais, como a Simone colocou, comercialmente, né, usual, né, então é importante que realmente a gente não fuja disso, né, para se tornar mais barato, e funciona. Então, a gente tem a certeza que realmente funciona. É claro que dependendo do tipo de telhado que você está pensando, né, dos recortes em si, do desenho como todo do telhado, da cobertura, né, melhor dizendo, aí vai ter, né, o madeiramento, ele vai ter que sofrer ajustes, né, para estar sendo possível, né, de executar, né, a cobertura ali prevista no papel, no projeto, né. Então, aqui, aí ele traz também alguns espaçamentos usuais, aproximadamente, porque aí vai depender, como a gente viu aula passada, tem os tipos de telhas, né, que, por conta disso, tem inclinações diferentes, e mesmo dentro de, por exemplo, da telha cerâmica, por exemplo, eu tenho vários tipos de telha cerâmica, modelos, né, melhor dizendo, né, aí tem nome francesa, paulista, aí vai ter desenhos diferentes, tamanhos também um pouco diferenciado, então, para se fazer isso, antes de tudo, né, a gente tem que especificar o tipo, né, da telha e modelo também que a gente vai estar usando, que isso vai determinar, né, os espaçamentos, né, necessários. Então, caibra aqui aproximadamente 50, ripa aproximadamente 35, a ripa que vai receber diretamente, né, a telha, então é mais ou menos do tamanho de uma telha. A de fibrocimento, né, que são telhas maiores, ó, entre terças, vai ser de 1,69, e a metálica um pouco maior, mais de 2 metros, né, a gente já consegue, não, é possível, né, esse espaçamento entre uma terça e outra, né, no caso da telha metálica, um espaçamento maior. Aqui a gente traz um esquema, vamos dizer assim, montagem do telhado. É recomendado, então, a utilização de forro e manta de subcobertura sob o telhado, para evitar eventuais respingos. Aqui é recomendado, nem sempre se usa, né? Hoje no mercado já tem uma infinidade, né? É mais acessível, né? A questão de forro ou própria manta, né? Seja para estar garantindo uma proteção maior em termos de goteira, por exemplo, ou mesmo pensando na parte térmica, né? Hoje já está muito mais acessível. Mesmo que eu utilize uma telha que termicamente não seja adequada, pensando em um clima mais quente, aí eu posso estar compensando de outra forma, utilizando, por exemplo, uma manta, né? Então, utilizo uma telha de fibrocimento e, né, para compensar a propriedade daquele material que não é adequado para um clima mais quente, eu utilizo a manta. Então, isso vem sob o telhado, né, embaixo das telhas, apesar da gente ver aqui, eu acho que todo mundo, hoje nem tanto, acho que vocês são mais, né, a gente vê em alguns lugares o pessoal que coloca aquela manta por fora, né, da telha, isso acaba sendo mais fácil para lugares que já estão com o telhado pronto, né, do que retirar a telha, colocar, mas não é o mais adequado, né, o adequado realmente, aí depende também, aí tem que ver o que a especificidade da manta em si, né, mas aqui como recomendação, utilização, né, desse forro e manta, né, para estar garantindo essa proteção maior, que é como eu disse, né, telha, por mais exige manutenção toda e qualquer obra, né, a estrutura da edificação. E cobertura, né, ela está bastante exposta a vento, a sol, então a manutenção é sempre necessária, né? A gente precisa uma vez por ano, tá lá verificando antes do período chuvoso, principalmente, né? Tá tudo no lugar, tem telha, se tem telha quebrada, eu tenho que trocar, se tá fora do lugar, ajustar. Então, o uso de forro e manta garante essa proteção maior. Então, como sugestão para amadeiramento do telhado, a gente usa ripas ou sarrafos, o nome, né? Geralmente a gente fala ripa, mas é comum também usar, né, esse outro termo de sarrafos de 5x2, caibro 5x6, com espaçamento de 50 a 60. Então, aqui no desenho a gente observa, já trazendo para a parte da representação técnica, observe que aqui a cotagem acontece sempre do eixo, assim como a gente fez lá com a tesoura, ó. Tá vendo que a marcação a gente faz
do eixo das peças. Então, esses espaçamentos que a gente está trabalhando aqui é sempre do eixo, né, das peças. Aqui no caso da terça, 1,5. Entre uma terça e outra, 1,5. Entre um caibre e outro, 50. E aqui, as ripas, né, aí vai depender do tamanho da telha, que vai estar definindo, né, o tamanho dessas ripas. As tesouras, pontaletes, outros elementos, aqui só a gente já comentou sobre isso, que é um elemento estrutural, aí vão ser definidos por profissionais habilitados. Mesmo a gente dentro da arquitetura pode estar se fazendo isso, a gente tem habilidade, habilitado, né, vamos dizer, para isso, né, vão ter aula de sistemas, tudo mais, mas acaba que a grande maioria, né, na vida profissional, acaba passando isso para outros profissionais, no caso, um engenheiro civil, né, que vê isso de forma até mais detalhada, mas não te impede realmente de estar se fazendo isso, principalmente em obras mais simplificadas, isso pode estar se fazendo. A primeira ripa, ou testeira, isso a gente trabalhando a primeira ripa é a que está mais próxima do solo, ou mais distante da cumieira. Tá? A que está mais na ponta do telhado. Ela é sempre mais alta, em 2 centímetros, que as demais, para que todas as telhas tenham a mesma inclinação. Somente a galga inicial mede 29 centímetros da face, né, superior da segunda ripa, a face inferior da testeira. O que é isso, então? Na primeira fileira aqui de telhas, vamos dizer assim, né, a primeira, a gente geralmente faz ela menor espaçamento, porque na verdade é ela que vai estar segurando as outras, porque o telhado ele é feito por encaixe. É claro que acontece algumas amarrações, tem gente que coloca, outros não, mas a grande maioria dessa colocação dessas telhas é encaixada, é uma encaixada na outra. Então eu preciso, isso daqui, essa última fileira, ela vai ter uma exigência maior em termos estrutural, para estar segurando todo o peso para que ela não escorregue, né? Toda a telha de toda a água, né? Daquele plano, né? Ela não escorregue. Então, geralmente é menor. E eu utilizo aqui 2 ripas. Por quê? Porque nas demais, para eu garantir que tenha a mesma inclinação que nas demais, porque aqui eu vou ter a ripa e mais a outra telha. Aí eu venho com a outra telha de baixo e encaixo em cima da outra por debaixo. Então, nessa última, como não vai ter outra fileira, eu não tenho esse espaço, né, que seria composto pela telha posterior. Então, eu preciso dessa estrutura para garantir que todas estejam na mesma inclinação, para que a última telha, por exemplo, não esteja com uma inclinação diferente das demais, que aí prejudica, né, a questão da água, né, claro, da chuva, né, esse caimento, né, seja para ir para uma calha, né, ou cair diretamente no chão, e também prejudica essa questão estrutural, né, de estar realmente segurando essa telha. Então, galga, como a gente fala, é a distância máxima entre as faces superiores de 2 sarrafos, né, no caso de 2 ripas, e deve ser calculado com a medida física da telha que será utilizada no telhado. Então, meio que na obra, é o que eu disse, né, o modelo não é simplesmente, eu vou utilizar a telha cerâmica, mas que tipo de telha cerâmica? Vão ter modelos diferentes, com desenhos diferentes e tamanhos diferentes, principalmente. Geralmente se faz em obra, né, eles acabam utilizando como que eu vou dizer, fugiu a palavra, um molde, tipo um molde, não é bem, um gabarito. Pronto, voltou. Eles fazem um gabarito da telha para garantir que esse espaçamento entre uma ripa e outra estejam todos do mesmo tamanho na hora que eu não vou pegar a telha, porque primeiro eu faço toda a trama, né? Aí depois eu venho colocando as telhas, então eu utilizo esse gabarito, geralmente é feito de madeira também, só para garantir esse espaçamento, porque mesmo a medida, eu tô lá com a trena, né, na mão, isso acontece em escada também, essa medida, se eu for marcar manualmente, geralmente vai ter erro, que seja de 1 centímetro, meio centímetro, mas isso acumulado em muitas fileiras, no final vai fazer diferença, né? Então é importante utilizar esses gabaritos, né, que vão facilitar
garantir, né, que esse espaçamento seja adequado e que estejam todos iguais, né, e isso garantido, né, vai evitar que para tirar a telha do lugar vai ser mais difícil, porque o encaixe vai estar perfeito, né, assim, vai estar o mais adequado possível, né, e um encaixe adequado, né, dificilmente se tira a telha do lugar. Aí depende também, claro, da região, do vento, né, da velocidade, da frequência, né, aí cada caso é um caso. Professor, então 29 centímetros. Pode perguntar, Roberto, que eu acho que a sua dúvida era minha também. Se eu ia perguntar se os 29 centímetros, só para ver se eu entendi, é o espaçamento entre as duas ripas iniciais, as duas primeiras. Isso. Então tá bom. Então, geralmente as outras ficam entre 30 e 35, aí depende do tipo da telha. Aí mas usualmente essas duas primeiras é mais próximo, assim, de 29. Exatamente. Pessoal, porque a Flávia comentou que a importância dessa primeira fileira de telhas, porque todo o peso da água que escorre, a própria gravidade de uma tá encostada na outra, então a tendência é ela escorregar, né? Então ela precisa ter esse encaixe um pouco mais firme e mais preciso, começar a partir dela, para não trazer consequências, né, acumular errinhos, falta de precisão nas demais, tá? Vocês conhecem os tipos de telhas cerâmicas? No final eu abro uma página aqui da telha colonial, capa canal, paulista, essas coisas legal. todas, tá bom? Então vamos seguir. Professora, pode esses 29 centímetros o vão ou eu incluo nesses 29 centímetros também a medida da ripa? Sempre de eixo a eixo. Do eixo da ripa de baixo até o eixo da outra. Tá. O desenho talvez esteja muito claro, eu acho que na terça a gente consegue ver melhor, mas a melhor forma é sempre garantir essa medida de eixo a eixo, a gente cotar. Acho que aqui a gente até vê aqui no caibro também, ó, sempre de eixo. Entendi. Mas isso é só para telha de cerâmica, professora? Ou para as outras telhas também tem esse distanciamento mais curtinho no começo? Então, mas para as outras telhas a gente não tem caibro e ripa. Aí a gente usa só terça. Tá vendo essa estrutura aqui de baixo? Aí eu já venho porque elas são muito leves, né? Na verdade, isso pode servir, tem algumas telhas agora cimentícias, né? De concreto, que tem essa mesma questão aí da telha cerâmica. As outras telhas, a gente costuma não chamar de telhas inclinadas, porque a telha cerâmica, ela vai ter uma inclinação de 30% para cima, né? 40%, 35%, muito usual. E as outras a gente chama de telhas mais planas, que você pega uma chapa maior de fibrocimento, metálica, elas têm 10%, geralmente. Então, ela não tem esse problema de escorregar, né? Porque elas são mais planas. Então, realmente, isso se aplica para telhas cerâmicas, ou que não é tão comum na nossa cultura, mas cada vez tem ganhado mais espaço, as de concreto. Aí, quando a gente especifica o material, a gente precisa só olhar no fabricante. Ele vai nos fornecer as dimensões, mas o princípio seria igual a essa, na de concreto, as telhinhas, né? Mas os outros materiais, não existe telha metálica desse tipo pequena, né? Elas são chapas de cimento amianto também. Então, isso tudo que a gente está falando de madeiramento para telhado, por isso que o nome vem de telhado, vem de telha, e é para telha cerâmica mesmo, ou, no caso, essa de concreto que eu falei, tá? Isso. No caso de amianto, fibrocimento e a metálica, aí não vai ter essa estrutura de caibro e ripa. Vai ter só essa terça aqui, ó, tá vendo? De 1,5, aí vai variar conforme a tabela que a gente já mostrou. Tá? Então, isso daqui é mais para telha cerâmica ou de concreto, que são mais pesadas e menores, né? Aí precisa de uma trama, né? Para estar recebendo por conta principalmente do tamanho e do peso também, com certeza. Então, aqui o alinhamento vertical, o alinhamento dessas telhas também é muito importante para estar evitando, né, que tenha uma goteira, né? Porque água, né, gente? A água entra em todo canto, em qualquer buraquinho ali,
né, ela entra realmente, às vezes até difícil de encontrar, né, goteira, né, onde que está acontecendo essa goteira, até é difícil de descobrir, né. Então, para um bom alinhamento do telhado, deve-se utilizar uma régua ou uma linha, mantendo um ângulo de 90 graus da primeira fileira, iniciando pela primeira ripa, mantendo o alinhamento de 90 graus até a cumieira. Isso daqui é meio óbvio, mas às vezes na realidade, na hora que realmente vai se fazer o telhado, né, essa parte da trama, e colocar essas telhas, né, às vezes não toma esse cuidado, e às vezes um espacinho, uma diferença, sabe aquele erro acumulado que você vai jogando um erro, vai empurrando o erro, e às vezes lá no final, esse erro pode prejudicar toda a sua cobertura em termos, principalmente a goteira, né? Se entrar por ali, aí dependendo do tipo de forro que você vai estar usando, isso, né, acaba te dando uma dor de cabeça. Então, essa colocação, né, dessas telhas são importantes, a gente tem que garantir, então, esse alinhamento, para que realmente elas estejam, que tenham um encaixe realmente perfeito, para que não tenha infiltramento, né? Então, a colocação e embolsamento da cumieira, aí já aqui no ponto mais alto do telhado, então o correto são telhas poucos espaçadas, aqui na finalização do telhado, a gente já pensando no encontro dessas águas, né, lá na cumieira, tem peças cerâmicas aqui, trazendo para a telha cerâmica já de cumieira específica, né, com desenho, com formato para cumieira, para ser usada como cumieira. Então, são peças diferentes da telha, né, já que ela tem um desenho realmente diferente, abraçar, entre aspas, né, os dois planos, né, então a cumieira deve ser embolsada cobrindo a parte de sobreposição da telha. Então, ela tem que, tá vendo nesse daqui que tem um X, ficou um pouquinho mais, porque toda telha tem a parte da cobertura e tem uma parte geralmente um pouco menor, que é onde acontece o encaixe. Então, essa cumieira, ela tem que estar cobrindo, né, essa parte do encaixe. Eu não posso deixar a cumieira só na pontinha aqui da telha, tá? Porque isso não garante que ela vai realmente proteger aquele telhado, e é muito comum, eu acho que talvez seja os maiores problemas de goteira, geralmente é pela cumieira, por conta da falta, não deixa de ser de cuidado, né, nesse sentido das últimas telhas aqui próxima à cumieira garantir isso, né, não ficar muito aqui na ponta. A distância entre a ripa da cumieira e o eixo deve ser de 2 centímetros, proporcionando assim um recobrimento adequado da linha da cumieira. Então, aqui a última ripa lá, chegando lá na cumieira, tem que deixar pelo menos uns 2 centímetros, tá? E colocar a questão dos ventos predominantes também é uma informação importante. Então, tem que estar esse encaixe acontecer contra esses ventos predominantes para evitar, porque o vento, dependendo da velocidade, ele acaba, né, ele é uma força considerável, né? Então, ele pode estar levantando, né, essa cumieira ou, no mínimo, tirando, né, do lugar. Então, é importante também a questão do uso de argamassa para garantir, né, esse encaixe perfeito. É lógico que tem não só o encaixe, aí eu preciso dessa argamassa funcionando como se fosse uma cola mesmo, né? E utilizar aí aqui só uma informação mais específica para telhas com tratamento, utilizar argamassa colante. Tratamento assim, aí eu posso estar utilizando telha, no caso, com verniz, né? Aí vai ser diferente, né? O tipo de argamassa, aí já exige mais, já que ela vai ser mais lisa, né? É a aderência, né? A aderência, exatamente, vai ser diferente. A aderência vai ser diferente. Então, isso também... Aqui em Cuiabá, a gente não tem tanto vento, né? Mas locais que tem, como na Chapada, a gente vê que as telhas são amarradas. E a cumieira, como ela é a parte mais alta e não tem mais nada em cima dela, é por isso que é usual. Então, a gente cola, por uma questão de segurança, usar essa argamassa para colar mesmo ela, né? Acho que é um detalhe importante aí para o nosso telhado ficar bem seguro.
e diminuir o tempo, né, de manutenção. Aqui uma representação gráfica, na verdade a gente até viu isso, né, aula passada, só para trazer aqui um telhado bem complexo, vamos dizer assim, né, bem complexo, né, se fosse fazer a diagramação, então com vários recortes, né, estruturalmente, né, imaginando isso, né, pensando em tesouras e toda a parte estrutural, como que vai ser feito isso, não é algo muito simplificado. Aqui, ainda dentro a gente tem o corte A, B. Não, peraí. Não é do mesmo. Aqui um outro telhado, aqui na planta de madeiramento, né, a planta do telhado da cobertura, né, o madeiramento, né, na cobertura seria aquela outra planta que a gente está acostumado, né, com a indicação de caída de água, inclinação de telha, o tipo de telha. Aqui seria a planta de madeiramento da cobertura. Num telhado de 4 águas, acho que todo mundo conseguiu identificar isso, de 4 águas? Na verdade, não. Ah, peraí. Sim. Uhum. Aqui seria uma, aqui seria outra água, e aqui uma, e aqui a outra água. 2, né, 3, 4. Ah, tá. E a cumieira seria aqui, ó, essa daqui, essa parte maior de cima. Então, aqui no corte AB, ficaria dessa forma. E no corte CD, eu acho que a gente consegue, né, juntando os dois cortes, é claro que exige um pouquinho da visão nossa espacial aqui, mas a gente consegue ver, né, aqui pelo corte CD, principalmente, que aqui para frente tem uma água, e para trás outra, e nas laterais, né, a gente chega às 4 águas, né. Aqui só para mostrar, né, a questão do madeiramento, porque às vezes a gente coloca assim, a tesoura é um tipo de treliça, né, geralmente tem esse desenho aqui, é o mais comum, alguns com mais elementos, outros não, aí vai depender do vão, né, que vai estar sendo utilizado, mas tem outras formas de estar se fazendo essa treliça, não necessariamente esse desenho é único, né, aí no outro sentido, né, aí se faz outros tipos de recortes, por isso, né, num futuro, né, mais profissional, a gente acaba passando isso para algum engenheiro, porque aí ele consegue definir a quantidade necessária, isso tudo é calculado, né, é um cálculo estrutural, a partir do tamanho desse vão, né, eles conseguem prever, né, o peso da cobertura como um todo, e aí consegue chegar aos tamanhos, a estrutura adequada, né, para estar, né, recebendo essa cobertura, pensando sempre, né, todo esse peso chegar até a fundação lá da nossa edificação. Aqui na diagonal seriam as terças na diagonal ali, né? Qual as 4. Esse aqui? Isso. Isso. Ah, tá, então, obrigado. De nada. Seriam umas terças que, na verdade, estão funcionando também como tesouras, vamos dizer assim. Aqui tem essas maiores aqui, que a gente consegue até ver, né, um pouquinho mais escuro, que vai sobrepor. Isso vai acontecer, inclusive, no nosso exercício. Mas é sempre, a gente tem que identificar, por exemplo, a tesoura ela pode estar no mesmo alinhamento dos caibros, né? Porque eles são no mesmo sentido. Só que são em planos diferentes, né? A tesoura está embaixo, aí vem a terça, aí vem o caibro. É uma trama, né? É sempre no sentido inverso. Então, a tesoura está nesse sentido, aí vem o caibro no outro sentido. Não, desculpa, a tesoura está nesse sentido, aí vem as terças em outro sentido, aí vem o caibro no mesmo sentido da tesoura, e aí vem as ripas no outro sentido. Então, é uma trama, né? Por isso que a gente fala, é uma trama. E assim, a função é a função de um esqueleto, né? É sustentar. Então, ele vem, por exemplo, de cima para baixo. O que eu tenho que apoiar o quê? Então, por último, é a telha que tem que apoiar nas ripas, né? Porque se eu fizer distâncias maiores, ele cai. Então, as ripas eu também tenho que apoiar num lugar. Então, por isso, isso é um escalonamento, né? Do menor para o maior.
e do que o que recebe o quê, né? Até chegar na viga mesmo da estrutura, que vai para o pilar, que descarrega na fundação para o solo, né? Então, a gente percebe um esqueleto, e essa viga na diagonal, na verdade, ela só existe em telhados quando eu tenho mais que uma água. Então, por isso que a gente, tradicionalmente, nem apresenta ela, porque ela só vai acontecer se eu tenho mais que 2 águas, né? Porque em 2 águas só a tesoura resolve, né? Agora, a partir do momento que eu tenho um encontro de uma água com outra, né? Você pode reparar que ele marca um encontro de uma terça com outra, né? Encontro dessas terças em direções diferentes que forma essas vigas na diagonal, tá? Que é o espigão, né, gente? É, o rincão. Essas, então, na diagonal, é o que mesmo que vocês falaram? Eu não peguei. É porque esse telhado aí é de 4 águas, né? Seria isso, né? 4 águas, isso. Sim, aí o que eu quero entender é essa diagonal que o Roberto perguntou, ele falou que era terça. É estrutura. Na verdade, vai ser a tesoura, mas de uma forma diferenciada aqui, ó. Você tá vai vendo ser só a metade dela, né, no isso, caso. É como se entendi. Entendi. Vai ser só a metade dela. Obrigado. Nada. Aqui a gente traz algumas não, né? As plantas, né? Desse madeiramento. Então, com toda essa complexidade, não deixa de ser de informações, então a gente precisa também de fazer plantas disso daí, para estar especificando, né? Garantindo, né? Que esteja no tamanho adequado, né? Já pensando na obra. Então, a gente parte da planta de cobertura, né? De uma planta, né? Aqui indicando a projeção do beiral, claro. Aí vem a estrutura, que no caso ele fez uma planta somente para tesouras, tá vendo? Que é aquela diagonal que o Roberto estava falando, que vocês perguntaram. Então, eu marco aqui numa planta somente as tesouras. Aí eu venho aqui nesse caso, outra só com caibros, outra só com ripas, e outras com as telhas. E aí, é claro, o espaçamento vai diminuindo, porque a intenção realmente é segurar essas telhas, né? Tá recebendo essas telhas, e são placas, né, pequenas, né, 35, 40 centímetros, né? Então, o espaçamento entre essas estruturas vão diminuindo, então a trama vai meio que se fechando, meio não, né? Vai se fechando até receber essas telhas. É uma forma de estar representando. Então, eu faço plantas diferentes para cada tipo de madeiramento, como se fosse em cada plano, né? Que vai estar compondo esse meu madeiramento. O usual é a gente fazer isso em uma única planta, todo esse madeiramento. É lógico que não tem regra para isso, vai depender muito da complexidade do telhado. Então, um telhado de 2 águas, que, né, tem uma complexidade baixa, vamos dizer assim, né, vai ser uma tesoura daquela que a gente está acostumada, né, triangular, aquela treliça, né, então a gente acaba fazendo dessa forma. Agora, se fosse aquele telhado, esse daqui, aí já exigiria, né, um detalhamento maior, talvez o mais prudente seria realmente fazer de forma separada cada um dos elementos do telhado. Então, vai depender muito da complexidade, não tem uma regra, né, tem que ser tudo junto ou tem que ser tudo separado. Aí vai depender muito. Então, aqui, uma outra forma da gente estar representando, então, um único telhado, então eu represento parte dele, eu mostro esse madeiramento, parte dele eu mostro com telha, seria uma planta, né, a gente aqui chamando ainda de planta de cobertura do telhado, e indico, né, geralmente eu vou estar fazendo a cotagem, acho que apareceu em algum outro aqui, ó, entre, eu vou cotar um por um, não tem essa necessidade, é o mesmo caso lá da escada, não vou cotar degrau por degrau, espelho por espelho, a mesma coisa aqui, a gente considera que tem o mesmo padrão, que é a mesma medida, né, não vou colocar 51, 52 em outro, então todos 50, cota alguns, né, aí depois eu venho com cotas mais gerais, sempre do eixo, e indico, no caso, quando a planta tem tudo, né, todos os elementos, quais são caibros, que tamanho de peça que eu vou estar utilizando, né? As ripas, quais são as ripas, o tamanho da peça e a cotagem, né? De pelo menos 1, 2 de cada um ou 2 de cada elemento, né? De cada um dos elementos. Aqui só para a gente, né? Aqui uma outra
formas de estar realmente representando. Aí os ripas, caibros. É claro que isso, fazendo aqui é um desenho visivelmente de computador, de AutoCAD, e o CAD tem essa facilidade em termos de uso de cores diferentes. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com muitas linhas, então, assim, é um desenho em termos de termos de linhas, são só linhas que a gente vai estar trabalhando, mas não é só linhas, são muitas linhas juntas, e isso acaba complicando, né, ele um pouquinho, dificultando, né, um pouco pela quantidade de linha, vai exigir um pouquinho mais de concentração, né, para garantir essas medidas e não confundir. No caso dessa facilidade, né, com linhas diferentes, de cores diferentes, né, que a mão, infelizmente, a gente não consegue. Na minha época, não sei se da Simone a gente fez faculdade próximas, mas não era da mesma turma, mas a gente usava grafite de cores diferentes. Não sei se na época a Simone também utilizou para estar fazendo essa trama de telhado. Na época até facilitou, mas é algo não tão viável agora, porque cada caixinha de grafite não é tão, né, e você usa uma vez, e aí mais facilita. Na minha época a gente usou tudo grafite. Eu sou um pouquinho mais mais colorido? velha. Você usou grafite colorido? Não, grafite normal. Não colorido. Na época o professor foi até o Zé Roberto, na minha época passou, era grafite colorido. Cada elemento, né? Aí a gente utilizou os grafite colorido, mas enfim, facilita, mas não é essencial. Sim, é bom, facilita a compreensão, né, de quem lê. Exatamente. Que aí no final vocês vão perceber, são bastante linhas, claro, né? Já pensando assim, só por esse desenho a gente consegue ter uma noção da quantidade de linha que vai ter que se fazer num telhado, né? No madeiramento, pensando numa trama total da cobertura, né? Então aqui, mais uma vez, a gente traz só para focar na questão das medidas. O que vai aparecer em planta? Sempre tem essa dúvida. Acho que surge, inclusive, na tesoura. O que eu represento? Porque, assim, eu indico lá, as terças, 6 por 12. Professora, é o 6 ou 12 que aparece. Então, aqui a gente já até traz para estar facilitando nesse sentido. Então, são as primeiras medidas que vai aparecer em planta, tá? Aqui em planta, quando vocês forem lá desenhar. Aqui é o mesmo desenho, né, que já tinha mostrado, mais ou menos 32 entre as telhas, a primeira com 29. E aí, em termos de... Vai mostrar agora, Simone? Acho que pode ser agora, né, já... Aí depois a gente mostra o exercício. E explica mais um pouco a questão do exercício. O em planta vai aparecer o segundo, né? Desculpa, não entendi. É a segunda medida que aparece em planta, né? Qual? Em planta, quando você for fazer uma planta do madeiramento, do telhado, vai ser essa segunda medida que vai aparecer, né? Porque essa primeira é que aparece em vista. Entendi. Não, a segunda aparece em vista, a primeira que aparece em planta, isso. Não, eu troquei, tá certo. É porque eu tô lembrando lá daquelas medidas da tesoura, tipo 6 e 16. Aí o 16 eu fiz à vista. Foi então, 16 a gente a altura, né? Você quer dizer? Isso. Então, a segunda... 6 é a largura, a espessura, né? Seria. Em planta, você vai ver as duas medidas também, né? Porque você tem 3 medidas, o plano tridimensional, né? Mas em planta você vê 2 também. Então, terças, por exemplo, elas vão ter... mas aí o que está aí o que você vê em planta é o primeiro, né? Isso, é a outra. Isso. Deixa eu sair da apresentação para você conseguir. Tá, você quer que abra do AutoCAD? Não, você ia mostrar os tipos de telha? Então tá, aqui, ó. Bom, deixa eu compartilhar, né? Não compartilhei. Isso. Aqui. Peraí que eu... Abriu? Tá abrindo. Abriu. Acho que vai abrir. Isso. Bom, olha, aqui tem alguns tipos de telha, né? Então, olha só, a telha portuguesa, dá para todo mundo ver? Tá. Então, acho que a gente pode abrir aqui, né? Então,
Ó, a telha portuguesa, ela já tem esse encaixe, né? Então, como se todas as peças fossem iguais, e a gente vai encaixando o arco de cima com uma parte mais plana, e aqui tem até um friso, né, para eles se fixarem melhor. E aí a gente tem ela ondulada e tem ela também mais plana, que é essa telha romana plana, né? Que é o que eles chamam de capa canal, né? Isso. De cima e de baixo, capa e canal. Isso. Aí, geralmente, a telha colonial, olha só aqui, ó, a telha plana, a gente tem ela com essa peça única, e tem assim também, que uma invertida com a outra, fazendo esse arranjo, né? E aqui, as telhas coloniais, que também é o que a gente chama de capa canal, que uma hora a gente faz ela de baixo para cima, né, invertida, outra hora para baixo, outra hora para cima, e aí a gente vai montando. Aí eu tenho a colonial paulista, tamanhos diferentes, tem a grande, tem a pequena, tá? Olha a cumieira aqui, ó, como que ela é uma peça, né? Tenho ela tanto assim quanto a paulista, que é redondinha, né? Então, essa telha germânica também, não sei se vocês já viram aqueles telhados tipicamente, aqueles telhados mais inclinados. Ele fala tipo germânico, né? Que parece aquelas casas alemãs, lá no sul tem muito. Então, seria essa daqui. Então, assim, aí a gente, vamos supor assim, eu quero trabalhar com essa italiana. Então, a gente vai lá e vê quais são as medidas para a gente trabalhar com as distâncias das ripas e também as restrições em relação à inclinação, tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, né? A gente pode vir aqui, não, ó, aqui também aparece uma situação em que a gente vê, deixa eu só aumentar um pouco, já zoom. Não sei se está claro aqui, né? Então, eu vejo o tipo de telha e aqui já um arranjo, né? Aí aqui mostra as inclinações, olha, inclinação mínima 30%. Então, é importante a gente ver o que a gente está especificando para isso vai interferir no meu desenho, né? Na inclinação da tesoura ou dos caibros, né? Das terças, quer dizer, e na distância entre eles. Uhum. Eu acho que basicamente tem mais coisa, né? Mas aí eu acho que, né? Não sei se nessa tela aqui a gente consegue ver uma variedade muito grande aí. Aqui, ó, as que são redondinhas, as que são planas. E por aí vai, variedade de cores, variedade do tipo de encaixe, tá bem? Eu acho que é isso.